Eu sou o Reginaldo Campos, do site Aprendendo Futebol, da fanpage Aprendendo Futebol, da Bahia Soccer. Sou empresário de futebol, sou agente FIFA. O meu trabalho é buscar talentos pelo Brasil e tenho feito isso bastante e conseguido revelar alguns. Agora eu estava conversando com o Rodrigo, é um garoto 94, 21 anos de idade, de Andaraí, uma cidade aqui da Bahia. E Rodrigo lamentava, eu não sei como ele conseguiu o meu WhatsApp, ele lamentava o fato dele não ter oportunidade no futebol. Ele entende que é um bom jogador, é um centroavante, que faz bastante gols, é rápido. Entretanto, ele não consegue ter oportunidade no futebol. Pouco antes eu também conversava com já um outro garoto no Face, o Igor Almeida. O Igor me parece que é um pouco mais novo. E também o Igor falava isso. Morava na cidade e também não tinha oportunidade. Até comentou que se achava injustiçado por isso. O Ítalo Leone, se não me engano, também no Face me falava algo parecido. E todos eles, aliás, eu citei esses três, mas acreditem, são centenas, talvez milhares de atletas que fazem contato pedindo oportunidade. Essa oportunidade de estar de frente para um empresário de futebol é algo que de certa forma é novo para o garoto, né, para o atleta, e eu entendo que é comum cada atleta ver nisso uma oportunidade de repente esse anônimo que vos fala aqui agora ajudá-lo de alguma forma. Eu entendo claramente isso, respeito, eu acho que isso é salutar. Mas, entretanto, eu devo falar para todos que, lamentavelmente, a coisa não acontece assim. Eu até queria que acontecesse. Acreditem que, por andar muito por esse Brasil, fora dele também, mas olhando o jogador aqui no Brasil, eu me deparo com várias situações em que a gente se envolve até muito emocionalmente, porque a gente quer ajudar. E a gente vê jogadores de fato que têm potencial e a gente consegue levar esse, em outras oportunidades a gente vê jogador que precisa de um trabalho maior e a gente leva depois e tudo mais. Mas acreditem, não depende do empresário. Isso é mentira, essa ideia de que o empresário é o Costa Larga, é com o empresário que vai resolver, não. Isso não é verdade. Ítalo, Rodrigo, não, de forma nenhuma. Eu falava, se não me engano, para o Igor Almeida, falava para ele o seguinte, que na realidade nenhum clube, nenhum treinador vai querer perder um bom jogador. E se o Igor de fato for um jogador muito bom, ele vai ter espaço num clube. Mas na realidade, a carreira de um jogador de futebol, ele depende exclusivamente do jogador de futebol. Eu vou citar aqui uma frase de um cara que eu respeito muito na bola, treinador do Vitória, da base, do Bahia. Na verdade, ele focou muito mais a Bahia, mas é um excepcional treinador e um excepcional ser humano também. Gilmei Aberê. Gilmei, ele fala o seguinte: dentro do campo não tem moita nem muro. Dentro do campo não tem moita nem muro. É a pura verdade. Não há como esconder um bom jogador dentro do campo. Não há como botar um muro e esconder aquele atleta para que ele não seja observado. É impossível. Não tem moita, não tem como tapar a visão do observador, do treinador, para aquele que era um bom jogador. Então, botem na cabeça, a responsabilidade não necessariamente está no empresário. Nós não podemos, você mesmo sendo garoto, você não deve terceirizar, jogar essa responsabilidade ou mesmo a culpa, por assim dizer, para uma terceira pessoa. Traga para você essa responsabilidade, depende de você. Se você for bom o suficiente, a um nível tal, não há como te esconder, você vai aparecer, alguém vai te ver. Creia nisso. Agora, o que é que você deve fazer? Sim, aí sim, agora é que é o X, você tem que se perguntar, você tem que se autoavaliar e se perguntar, o que é que eu posso fazer para ser um jogador de futebol? O que é que eu posso fazer para ser observado por um empresário de futebol? O que é que eu posso fazer para ser observado por um observador de um clube de futebol? Esse tipo de pergunta é que pode fazer a diferença para você. E mais ainda do que a pergunta, é o tamanho do esforço que você está disposto a fazer para seguir
nessa luta, nesse desafio. O atleta de futebol, normalmente, ele tem uma idade entre 12, pelo menos aqueles que querem ainda se colocar, que estão ainda no estágio de escolinha ou de clube amador, ele tem uma idade de 12 a 17, 18, 19, 20 anos de idade. Então, na verdade, são ainda jovens e, pela própria natureza, os jovens, eles são, diria que, muito ansiosos. O jovem, ele quer ter um resultado imediato. Ele quer, normalmente, fazer pouco e ter um resultado imediato. Não funciona na bola. Acredita no que o teu professor de escolinha fala. O que vai fazer você ser um bom jogador e a forma que você tem de investir na tua carreira é treinar, é repetir. Quanto mais você repetir as jogadas, você vai ser mais perito, você vai ser excelente naquela jogada. E isso leva tempo, não acontece de uma hora para outra, dói. Para você aprender a rodar de bicicleta, eu creio, porque comigo foi assim, eu tive que tentar várias vezes, cair, tomar queda e doer, até que eu consegui. É necessário sair da zona de conforto. É importante você não jogar essa responsabilidade para o empresário, para o treinador que é injusto com você, mas jogar para si, se dedique. Agora, controle a sua ansiedade. Esse controle vai fazer a diferença. Essa questão psicológica é extremamente importante para o atleta. É por isso que, inclusive, os atletas que eles têm frieza, o psicológico deles é muito equilibrado, eles conseguem chegar mais fácil. Você não pode se cobrar imediatamente um resultado. Esse resultado vai acontecer aos poucos. Aos poucos, e isso leva tempo. Mas isso é doloroso. E a ansiedade do garoto muitas vezes faz com que ele desista antes de conseguir chegar lá. Tenha esse sacrifício, faça esse esforço, mas tenha perseverança. Não vai acontecer imediatamente. Você tem 12, tem 13, tem 14 anos. Uma carreira de um atleta de futebol normalmente acontece com 21, 22 anos. Mais ou menos isso. Ou seja, você que tem 12, 13, 14 anos, você tem 5, 6 anos ainda pela frente. Há muito o que fazer. Se você usar cada dia desse para você se aperfeiçoar, naturalmente você vai chegar lá, você vai ter uma oportunidade nesse caminho. Agora, isso pode acontecer daqui a um mês, pode acontecer daqui a 2 meses, pode acontecer daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, pode acontecer. Pode acontecer depois do que tem acontecido com um colega seu, mas de repente você pode até chegar na frente dele. E aí eu te pergunto, você está disposto a fazer esse sacrifício? Você tem condição psicológica de se controlar emocionalmente até chegar lá? Você tem a perseverança necessária para lutar até conseguir? Ou você vai ser um daqueles com muita ansiedade e simplesmente porque não aconteceu dentro de um mês, simplesmente desistiu? Para ser um atleta de futebol, você precisa reunir várias habilidades, são várias condições. Não basta ser apenas tecnicamente bom, eu vou falar sobre isso num vídeo mais na frente. Não basta simplesmente ter muita velocidade. É um conjunto de habilidades faz um atleta de futebol. Ou seja, você tem que reunir, conseguir essas habilidades ao longo de um tempo. Nenhum atleta da base tem toda essa habilidade de uma só vez. É necessário o trabalho de formação. Esse trabalho de formação pode iniciar na escolinha que você participa e ele é muito importante. Se você não valorizar o trabalho da escolinha, quando você chegar num clube, se você conseguir, creio que você vai conseguir, você vai ter mais dificuldade. Então, busca já de antemão valorizar bastante o trabalho da escolinha para que você consiga reunir essas qualidades que são muito valorizadas no atleta de futebol. Conduzir a bola em velocidade, ter um bom equilíbrio, ter uma boa finalização, ter velocidade, ter um bom passe longo, ter um bom passe curto. Ou seja, é uma série de outras. Decidir rápido, ter iniciativa. São uma série de condições que reunidas dá um jogador de futebol. De repente a gente vê um jogador que tem um excelente domínio, mas ele não consegue jogar sob pressão. Daí, num jogo apertado, ele some.
É necessário reunir várias qualidades e essas qualidades são reunidas ao longo do tempo. Eu não tenho dúvida nenhuma que você que ainda está na escolinha não vai conseguir reunir todas essas qualidades de uma só vez. Até mesmo existem vários atletas que estão em clubes e terminam a base, eu conheço vários, inclusive, que ainda têm algumas deficiências. Então veja, você está na frente, você é novo, você tem condições já desde novo na tua escolinha começar a fazer esse trabalho. E se você fizer, eu não tenho dúvida nenhuma de que em 6 meses, de que em 1 ano, 1 ano e meio ou 2 anos, você vai conseguir o seu espaço. Isso vai acontecer naturalmente. O nosso trabalho é proporcionar e ajudar de alguma forma a que você realize esse sonho. Mas creia, não depende de mim, depende de você. Eu tenho um filho de 15 anos de idade e inclusive adora futebol, bom jogador, sem dúvida nenhuma, mas eu não posso fazer nada por ele. Ele vai ter que fazer por si. Então se esforce, dê o máximo de você. Não tenha preguiça, não falte ao treinamento e seja inteligente. Observe a qualidade da escolinha que você está participando. Você que é professor de escolinha, você tem um papel importante. Procure cada vez mais se aprimorar. Veja quais são os trabalhos que estão sendo feitos, os trabalhos mais modernos. Veja os trabalhos que podem impactar na qualidade do seu atleta e fazê-lo conseguir algumas qualidades que ele ainda não tem. Você que é pai, você tem um papel extremamente importante na carreira do seu filho, porque você é o mentor e você é quem deve dar força para esse garoto, ter força de vontade. Ele é um garoto, ele precisa ter força, e essa força, sem dúvida nenhuma, pode partir da família, partindo da mãe, partindo do pai, estimulando, aconselhando, acalentando, muitas vezes até sentindo o choro desse garoto e falando que ele tem que levantar a cabeça, que amanhã vai ser melhor, porque vai ser melhor. Com o passar do tempo, com os trabalhos repetitivos, eu não tenho dúvida nenhuma que existe o aprimoramento. Tá bem? Deixo aqui a minha mensagem. Eu sou o Reginaldo Campos, do Aprendendo Futebol, da fanpage. Também temos um canal no YouTube também, que é o Aprendendo Futebol. E eu peço a você que, se você gostou desse vídeo, que você curta aqui na nossa fanpage. Faça teu comentário, porque é importante a gente interagir, talvez eu possa ajudá-lo. E no YouTube, vou te pedir, se inscreve em nosso canal, você naturalmente vai receber vários outros vídeos que vão contribuir a você que é garoto, a você que é pai, a você que é professor escolinha, nesse papel de orientar seu filho e de buscar chegar e atingir essa meta de fazê-lo um jogador de futebol. Ok? Grande abraço, turma.